Olá, que bom receber você mais uma vez. Seja bem-vindo ao nosso Cá Entre Nós. Esse é um espaço para nós refletirmos juntos sobre a vida e tudo isso afetados pela fé cristã. A fé cristã é o nosso pano de fundo, é a nossa ótica, é a partir dela que qualquer assunto que aqui vamos trataremos. Hoje quero conversar com você sobre um tema que julgo muito necessário. Um tema sobre o qual cada cristão e nós, igreja, nós deveríamos entender bastante. Seria natural que entendêssemos, mas que vivemos tropeçando, confundindo e não nos relacionando bem com esse tema. Quero lhe convidar para nós falarmos, pensarmos sobre pecado. Pecado. Imagino que seja um tema conhecido por você. Afinal, presumo, você é um pecador. E tenha certeza, é um tema conhecido por mim. Afinal, eu sou um pecador. Quero discutir esse tema porque a igreja e a fé cristã têm sofrido aí com escândalos, o pecado de um, o pecado de outro. Outra coisa, a igreja se posiciona às vezes na sociedade meio que numa batalha contra os pecadores ou contra certos pecados. E me parece que tudo isso é uma perspectiva, uma maneira de abordar e de olhar o tema e de lidar com ele completamente desviada da fé cristã. Muito estranha a fé cristã, embora possa não parecer a alguns. Mas vamos lá, talvez você concorde comigo. Bem, quando falamos sobre pecado, precisamos de cara constatar o seguinte. De maneira muito frequente, sabe como é que a gente trata o pecado? A gente trata o pecado a partir de regras. O que é pecado? Bom, pecado é fazer aquilo que Deus proíbe, que Deus diz para a gente não fazer. Olha, pensar no pecado a partir de regras, pensar no pecado a partir de aquilo que Deus proíbe ou não deixa, ou diz que a gente não pode fazer, é a forma mais infantil de lidar com o pecado, de considerar o pecado. Sabe por quê? De cara, porque a gente não considera o coração, não considera as intenções, a gente fica apenas no superficial, na regra que está sendo quebrada. E esse é um problema sério, porque, sobretudo, a questão do pecado é uma questão interior, é uma questão que transita dentro de nós. Quando o pecado é apenas considerado a partir de regras, o coração fica oculto. Por exemplo, eu peco se pratico alguma coisa independente de o que me levou a praticar. Quer dizer, não há ponderações nisso. E aí a gente pode, inclusive, achar estranho algumas revelações das Escrituras, como, por exemplo, quando as parteiras que protegem os bebês hebreus, os meninos, lá no tempo de Moisés, quando o faraó quer matar todo mundo, que nascesse todos os meninos, e as parteiras, elas fazem os partos, mas não denunciam que o menino nasceu, para que ele fosse morto. Então, elas são chamadas à presença de Faraó e são questionadas por que elas não entregaram, não denunciaram o nascimento. E elas, mentindo, dizem para Faraó, olha, o que acontece é que as mulheres hebreias, elas são muito vigorosas e quando a gente chega lá, elas já deram à luz. Isso é mentira. Mas sabe o que há registrado no texto? De que Deus abençoa as parteiras pelos que elas fizeram. Olha, se pecado é só regra, então Deus abençoa o pecado. Mas pecado não é só regra. Há um contexto, há algo para além do próprio fato que define a questão ou que afeta a concepção daquilo que é aceitável ou não, é pecado ou não. Bom, então, olha, pensar no pecado a partir de regras é uma grande infantilidade. Outra coisa que essa perspectiva acaba trazendo como consequência é que a gente vai separar pecadores de pecadores. Porque há regras que nos são mais caras que outras regras.
Um tema, por exemplo, para a igreja: sexo, sexualidade humana. Nossa, esse tema é um escândalo. Nós tratamos mal esse tema, não sabemos lidar com a sexualidade humana, e se alguém peca na área da sexualidade, é o pior dos pecados. E a gente, às vezes, simplesmente ignora, por exemplo, a desonestidade financeira, a gente ignora, por exemplo, a prática de abuso de poder, a gente, enfim, vai deixando outras coisas passarem e a gente vai, então, separando pecadores de pecadores. Depende da regra que essa pessoa quebrou. E mais, claro que nessa regra que a gente vai usar para dizer pecado, que é pecado alguma coisa, a gente vai com muita frequência esquecer algumas coisas, vão deixando elas de lado. A gente, falei a questão do sexo, né? Adulterar é uma regra, né? Não adulterar, eu preciso de honrar essa regra e é sério se eu transgrido essa regra. Mas há um mandamento nas Escrituras, um mandamento central da nossa fé, que é amar as pessoas. Mas se eu não sei amar, se eu não amo, se eu não pratico amor, isso fica esquecido. Então veja como, se o pecado é medido por regras, como a gente pisa em terreno falso. De modo geral, se pecado é tratado a partir de regras, quebrar uma regra ou não quebrar uma regra, de modo geral, o que isso produz em nós, ou no meio de nós, né, como cristãos e como igrejas, é que a gente vai dando à luz, produzindo moralistas, vai produzindo gente intolerante e vai produzindo gente pretensiosa. Então, não somente erramos quando pensamos no pecado nesses termos, mas também nós nos adoecemos quando pensamos no pecado nesses termos. Veja bem, eu considero um grande equívoco. Eu considero pisar em terreno completamente inadequado. Não podemos lidar com o pecado a partir desse tipo de ideia, de regras. Até a igreja mesmo, na sua história, houve tempo que considerou alguma coisa pecado e hoje já não é mais. Era pecado mulheres usarem certos tipos de roupa, como calça comprida, era pecado a mulher cortar o cabelo, era pecado usar um certo cor de esmalte. Era tanta coisa pecado que, na verdade, era circunstancial, o tempo passou, mudou. Então, pecado não se define, não pode se definir a partir de regras. Então, como é que a gente faz para lidar com o pecado e ter uma ideia de pecado, compreender pecado e lidar com isso? Bom, vamos olhar um texto muito significativo nesse sentido, que é o capítulo 3 de Gênesis, porque está lá, naquele texto, a narrativa da queda. Né? Vem a narrativa da criação em 2 capítulos, depois entra a narrativa da queda. E há uma conversa naquela narrativa entre a serpente e a mulher, e essa conversa é muito elucidadora em relação a pecado. Porque nessa conversa a serpente convence a mulher a comer do fruto proibido, dizendo para ela que no dia que ela comesse, ela seria como Deus. Então ela seria igual a Deus. Então Deus seria desnecessário. Bom, aí há um fundamento interessantíssimo. Bom, pecado, ele guarda uma relação muito íntima entre como eu me vejo diante de Deus ou quem Deus é para mim. Nesse sentido, pecado, no seu significado, aquele pecado original, aquele pecado no singular, o que é? É quando eu desconsidero Deus, é quando Deus não é importante para mim, é quando eu sou o meu próprio Deus, eu vivo para mim mesmo. Eu sou o Senhor absoluto de minha história e Deus é completamente ignorado por mim. Então, esse é o pecado que define a mim, a você, a todos nós como pecadores. Nós nos divorciamos de Deus, por assim dizer. E olha, diz Paulo que todos pecaram. Então, de alguma forma, esse pecado habita cada ser humano numa certa rebeldia contra Deus.
Então, uma primeira perspectiva seria essa. O que é pecado? Pecado é a minha rebeldia, o meu distanciamento de Deus. Quando a gente continua lendo a narrativa, o capítulo 4 de Gênesis vai nos colocar diante da história de Caim e Abel. E agora o pecado não está só na relação da pessoa com Deus, quer dizer, desconsiderando Deus, mas agora há uma relação adoecida entre dois irmãos, entre duas pessoas. Então o pecado agora está agindo na relação entre ser humano e ser humano. Então, talvez aqui nós possamos entender, nessa categoria, o que nós chamamos, ou poderíamos chamar, de pecado no plural, que são as diversas atitudes, ações, posturas, comportamentos que eu tenho na minha relação com o outro e que é uma violência, é destrutiva, é desfigurante, é desamorosa, quer dizer, toda atitude que faz mal a mim e ao outro. Então, o pecado é o meu conflito com Deus e os meus pecados são os meus conflitos com o meu semelhante. Então, veja, é muito para além de regras. Há tantas coisas, por exemplo, o preconceito é um pecado grave, porque é o modo como eu estou olhando e desconsiderando o meu semelhante. E toda atitude que eu possa ter que fere a dignidade do outro, que desrespeita a dignidade do outro, que invade o direito do outro, também toda atitude que eu possa ter que é insensível à necessidade do outro, que não se ocupa do bem do outro, pecados. Então, pecado é um modo de existir. Pecado é uma maneira de lidar com a vida. Pecado é uma maneira de lidar uns com os outros e de nos ver conforme ou na presença de Deus. E todos nós, mais uma vez, todos nós, Paulo registra isso textualmente na sua carta aos Romanos, no capítulo 3, verso 23. Todos nós pecamos. Somos, portanto, pecadores. Bom, trazendo de volta a ideia. O pecado dirige-se a Deus e se traduz em rebeldia contra Ele. Os pecados, usando o plural, se dirige ao próximo ou a mim mesmo e representa a desfiguração da imagem de Deus em mim ou no próximo. Significa ou se traduz em algum tipo de violência contra o próximo. Bem, como é que Deus decidiu lidar com o nosso pecado? Ele nos amou. João 3,16 diz que Deus nos amou e nos deu seu Filho. Então, na nossa rebeldia contra Deus, Ele resolveu nos amar e resolveu assumir o preço da nossa falta, a nossa rebeldia e nos reconciliar em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aos Efésios, ele diz que nós estávamos mortos em nossa maneira de viver, quer dizer, na nossa rebeldia contra Deus e contra o outro, e ele veio e nos deu vida em Cristo Jesus. Então, Deus lidou com a minha rebeldia contra ele assim. Ele superou o meu pecado, ele superou a minha rebeldia e me acolheu em Cristo Jesus. Ele se reconciliou comigo. Pela graça. Eu não poderia pagar por isso, eu não poderia merecer isso. De maneira graciosa, Ele fez isso por mim, Ele fez isso por você. E Ele fez isso por nós, por meio de Cristo Jesus. Não há nenhum mérito em mim, não há nenhum mérito em você, apenas isso. Ele nos favoreceu. Por isso, olha, um grande problema entre nós e Deus, ou o grande problema entre nós e Deus, não são de fato nem os nossos pecados, porque Ele sabe que nós somos pecadores, e nem o nosso pecado, Ele sabe que nós somos rebeldes contra Ele, mas o problema verdadeiro que pode nos habitar na nossa relação com Deus está na nossa presunção, a nossa pretensão de não ter pecados ou de merecer alguma coisa dele. Mateus capítulo 22, verso 36 a 40, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano, lembra-se?
E diz que esses dois vão para o templo e o fariseu ora e diz: olha, Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os demais homens, ladrões, roubadores, não sou nem como esse publicano que está aí. Então, olha, ele tem a pretensão de não ser tão mal para Deus. Ele tem a pretensão de que ele é uma outra categoria de pessoa. Já o publicano, ele nem levanta os olhos, ele bate no peito. O texto na palavra de Jesus diz que ele fala para Deus: tem misericórdia de mim. Quase que ele está dizendo para Deus, em contraste com o que o fariseu disse, está dizendo para Deus: olha, Deus, não espera nada de mim, porque eu não tenho nada para dar. Eu sou apenas um pecador e eu preciso apenas, ou eu preciso demais, da tua misericórdia. E Jesus disse que o publicano, voltou para casa reconciliado, abençoado, e não o fariseu. Então, veja, o que nos distancia de Deus é a nossa pretensão de não sermos quem somos, de nos impressionar com a nossa bondade e ignorar a nossa maldade. Toda vez que nós reconhecemos a nossa maldade, reconhecemos o amor que Deus tem por nós, pronto, nós somos reconciliados. Esse é o caminho. E não há nenhum dia na minha vida ou na sua vida em que eu não tenha que reconhecer que não tenho nada para Deus a não ser a carência da sua misericórdia. Mas sabe, por pensarmos de maneira errada sobre o pecado, por resumirmos ao pecado algumas regras e a poucas regras, ignorando tantas outras, a gente, na igreja, na vida cristã, tem a pretensão de que nós somos um certo tipo de gente que é diferente das outras. Nós condenamos o pecador como se nós não fôssemos pecadores. Que coisa estranha o Evangelho! Nós estamos ocupando o lugar daquele fariseu que volta para casa cheio de quê? Dele mesmo. Está satisfeito consigo mesmo. Não, na nossa relação com Deus vai sempre haver, estará sempre ali naquela relação, um pecador e o Deus amoroso. Será sempre assim, todos os dias da minha e da sua vida. O pecado que me alcançou me tornou alguém assim. A graça de Deus me beneficia. Eu nunca, você nunca, de fato, nós nunca teremos condição de pensar que estamos ali diante dele e o estamos porque temos o mérito de sermos as pessoas que nós deveríamos ser, de forma alguma. Então Deus resolveu o fato de que há pecado em mim, a rebeldia em mim contra ele, e essa rebeldia o tempo todo está surgindo na minha vida, sabe, na sua também, e seria bom que a gente passasse a ter sensibilidade para isso. Ele resolveu isso me amando, apesar da minha rebeldia, apesar de quem sou, ele me agracia, me acolhe, me recebe, eu sou dele. Olha, a dívida com Deus é impagável. E não haveria outra forma. É assim mesmo, ela é impagável. Então, essa é uma coisa importante para nós entendermos sobre o pecado. Mas agora tem o pecado que transitou também para a relação uns com os outros. Sabe como é que Deus resolveu essa questão do meu pecado contra você, do seu pecado contra mim? Ele nos deu um mandamento. Ele disse para nós fazermos duas coisas. Primeiro, nós amarmos a Ele sobre tudo. E também amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Bem, amando a Deus sobre tudo, faz com que a nossa relação com a criação, com os bens que nós temos, com o poder que nos chega à mão, fique debaixo do controle ou debaixo da inspiração do coração de Deus. Então, ao invés de, sendo alguém que tem poder ou posses, ou seja lá o que for, eu tomar isso e simplesmente, de maneira egoísta, viver a posse disso, usar como eu quiser e defender o que é meu e dane-se os demais? Não. Por causa do meu amor a Deus sobre todas as coisas, eu submeto, então, tudo a Deus para que Ele possa ter o direito de me inspirar, me influenciar para que quem eu sou, o que posso, o que tenho, sirva. Sirva para o bem, sirva para a vida. Ao invés de apenas cuidar de mim mesmo, aquilo que sou e aquilo que tenho pode servir para o cuidado de outros. E me manda amar o meu próximo,
para que o perigo que reside em mim, que é o pecado, que pode me levantar, para que eu haja contra o meu próximo, de maneira que eu denigre a sua imagem, que eu fira, que eu seja violento, Deus me manda amar para que isso seja acalmado em mim, seja apaziguado em mim. E o que vai existir, então? Vai existir apenas o resíduo do fato de que, sendo um ser humano imperfeito, irremediavelmente caído, com muita frequência ou com alguma frequência, algo em mim vai transgredir a minha relação com Deus e a minha relação com o próximo, mas eu não serei um indivíduo, uma pessoa malvada, uma pessoa dominada por mim mesmo e inclinada a fazer o mal e a me rebelar contra Deus. Os pecados que existirão em minha vida serão pecados das circunstâncias da minha própria humanidade. E cada vez mais que o amor a Deus me ocupar, cada vez mais que o amor ao próximo me ocupar, cada vez menos o pecado encontrará caminhos para, saindo de mim, atingir e ferir o outro. Mas, ao contrário, cada vez mais eu vou me interessar pelo outro. Eu vou desejar servir o outro. Então é assim que Deus resolve a questão do pecado entre nós. Visto que o pecado não são regras, mas é um jeito de existir, então Deus nos convida a um outro jeito de existir. Um jeito em que, em primeiro lugar, Ele nos amou, está conosco, nos acolheu, Ele diz, olha, você é meu, eu vou andar com você, eu estou com você o tempo todo. E se a presença de Deus não nos inspirar a resistir o pecado, o que mais vai inspirar? Mas não só isso, Ele nos dá a sua presença, Ele também diz para nós, agora exista e olhe para mim, me ame. Mais do que você pode amar o seu dinheiro, a sua posição, a sua casa, os seus bens, ame a mim e ame as pessoas. E aí, no mundo caído, cheio de pecadores, aqueles que vivem debaixo da bendita graça amorosa de Deus, que olham para Deus e desejam amar a Deus sobre todas as coisas, que olham para o próximo e assumem o compromisso de amar o próximo como ama a si mesmo, esses indivíduos representam a manifestação do reino de Deus que colide, que resiste, que faz frente ao pecado. Olha que coisa interessante. Enquanto nós cristãos e nós igreja, nós ficarmos presos ao pecado como se eles fossem regras, sabe o que isso vai fazer conosco? Nós vamos ficar inventando modelos para poder lutar contra o pecado. Faz assim, não pensa daquele jeito, não assiste televisão, não ouve música, escolha esperar. E são medidas, são remédios, são remendos que não funcionam. Cada vez mais também, nessa ideia nossa de pecado como regra, a gente se desocupa do coração e fica olhando o que os nossos olhos podem ver. E aí se engana com a ideia de pessoas santas, porque os nossos olhos não veem atos reprováveis nelas, mas como é que está o coração? Aliás, esse é um problema sério. Jesus, de maneira muito dura, enfrentou os publicanos, aliás, os fariseus, porque a religiosidade dele, baseada nessas mesmas regras, estava fazendo deles um certo tipo de pessoa que, extremamente apegados aos ritos, às regras, julgavam-se melhores que os demais, quando, na verdade, interiormente, eles eram completamente maus, contaminados e reprováveis. Vou ler para você o que Jesus fala para eles no capítulo 23 de Mateus, a partir do verso 23. Olha as palavras de Jesus. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã e do endro do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas, guias cegos. Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. É isso que a gente faz. Quando o pecado para nós está baseado em regras, a gente vive coando mosquito e engolindo camelos.
Mas não só isso, Jesus continua e diz o seguinte, ó, ai de vocês, mestre da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. É o mundo das aparências, muito, muito comum no ambiente religioso, não é mesmo? Os olhares, as faces, o jeito de falar quando estamos no templo, né? O modo de tratar, amado, amada, e às vezes nem amado coisa nenhuma. Na primeira trombada, um vai falar mal do outro, um vai agredir o outro, um vai querer o mal do outro. Então, esse mundo de aparências que esconde o coração, Jesus está expondo isso, olha, vocês por dentro estão cheios de ganância e cobiça, parem com isso, sabe? Trabalhem a mudança interior, é por aí que se trabalha para se ser puro e não na ocupação apenas das aparências. Mas Jesus continua. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Sabe, eu vejo essa citação de Jesus e penso muito em líderes, em pastores, em nós. Eu sou um pastor, por exemplo, e a pessoa pode me ver pregando e citando a Bíblia, falando do jeito que falo, e reputar que eu seja o homem acima de qualquer suspeita. Essa é uma produção da religião. Isso está errado. Nós somos todos pecadores. Não há ninguém acima de qualquer suspeita. Não há ninguém infalível. Não há ninguém que não esteja o tempo todo, todo dia, exatamente na condição de ser o quê? Um pecador, que transita na rebeldia contra Deus e transita na atitude imprópria com o outro. Só a misericórdia de Deus sobre nós. Só a graça de Deus. Então nós temos que abandonar esse lugar falso, hipócrita mesmo, religioso, de eleger os santos, os puros, porque isso adoece. E a gente entra num conflito com o mundo, com o outro, e quer mudar as pessoas, e a gente não sabe amar. Sendo que é o amor o caminho que Deus escolheu para lidar com o pecado. O pecado nosso contra ele e o nosso pecado, cometido uns contra os outros. Então, olha, enquanto cristãos e igrejas se concentrarem em regras, em programinhas para evitar o pecado A, o pecado B, o pecado C, em estratégias para não se pecar, continuarão pecando, ou continuaremos pecando, e pecando de maneira adoecedora, e por isso causando escândalo. Enquanto nós alimentarmos esse tipo de visão, né, de pessoas mais justas que outras, de pessoas exemplares, de que pastores são pessoas acima de qualquer suspeita, porque não são, nós vamos continuar vendo o pecado acontecer ou não vendo o pecado acontecer até que o vejamos e isso seja um escândalo. A verdade é como se nós construíssemos uma parte visível na vida religiosa em que tudo parece puro e brilhante, enquanto por baixo o esgoto corre. E ninguém comenta, ninguém se atreve, todo mundo pensa ou quer pensar que esse andar de cima é toda a verdade, quando não é. Se nós fôssemos mais realistas em relação ao pecado, hein? Se nós fôssemos mais sinceros em relação ao pecado. Somos pecadores. Sabe, os pecados da cidade estão na igreja. Nós somos pecadores. A igreja é uma comunidade de pecadores. Os pastores são pecadores. Onde é que está a decência cristã? Onde é que está a beleza cristã? Está na verdade, na sinceridade, na consciência de que somos pecadores. O próprio apóstolo Paulo declarou isso. Olha, se há uma coisa que é verdade, é essa aqui, ó. Jesus veio salvar pecadores, os quais eu sou o pior.
Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 1, verso 15. Então veja, mesmo depois de alcançado pela graça em Cristo Jesus, somos pecadores. Não deixamos de ser. Somos um perigo. Não deixamos de ser. É a consciência disso que pode nos livrar de concretizar as maldades que vão atestar o caminho mau do pecado transitando em nós. Então, vamos abandonar essa história. Não olhe para o seu semelhante como se fosse um pecador de outra categoria ou não fosse. Você é pecador. Você é um pecador como seu vizinho. Você é um pecador como qualquer pessoa da cidade onde você mora. A única diferença que é possível entre você e ele é a graça de Deus, derramada sobre você, que sustenta você, que inspira você. E haverá mais diferença se você, recebendo o amor de Deus, também você adotar, abraçar o compromisso de amar a Deus sobre tudo e amar o próximo como a si mesmo. Esse é o nosso caminho. Enquanto a igreja se ativer a regras e a programas para amordaçar as pessoas para que elas não pequem, amarrar as pessoas para que elas não pequem, isso não vai funcionar. O pecado vai continuar acontecendo e o escândalo vai continuar acontecendo. Nós precisamos parar com isso e ser um pouco mais verdadeiros. O caminho cristão e o caminho para a igreja é o caminho do amor. Amar a Deus, amar as pessoas, receber o amor de Deus, celebrar o perdão de Deus, voltar-se para Deus quantas vezes forem necessárias, com frequência, intensidade. É o amor que nos cura do pecado. E quando nós terminarmos a nossa caminhada aqui, sabe o que acontecerá? Nós vamos terminar como pecadores. Exatamente assim. Estaremos em dívida, porém cobertos pela graça redentora que há em Cristo Jesus, fruto do amor do Deus que ama pecadores e que não tem a expectativa de que pecadores venham a não pecar. Ele sabe que pecaremos. Ele sabe que somos falhos. Mas o seu amor nos oferta a sua presença, a sua graça, a sua misericórdia. E é debaixo desse amor e comprometidos com amor que nós podemos fazer frente ao pecado que de maneira tão presente está na nossa vida e que de maneira tão frequente, tantas vezes, causa males, fere, destrói, escandaliza, quando não deveria. Bem, é isso, sabe? Acho importante nós termos essas perspectivas. E eu quero falar com você no nosso próximo encontro sobre santidade, já que hoje falei sobre pecado. Ao falar sobre pecado, eu não estou dizendo que, então agora vamos viver e o pecado não tem problema. Não, claro que o pecado tem problema. O pecado destrói a imagem de Deus em mim e no outro. O pecado não é o caminho da vida, né? Apenas estou sublinhando o fato de que somos pecadores e vamos pecar. Mas no próximo papo, a gente vai falar sobre santidade. Porque assim como nós entendemos pecado a partir de perspectivas completamente equivocadas, também entendemos santidade a partir de perspectivas igualmente equivocadas. Uma coisa leva a outra. Mas esse é o nosso próximo papo no Aqui ou no Cá Entre Nós. Espero que tenha sido bom para você essa conversa. E, claro, você não precisa concordar comigo em tudo que disse. E, se quiser, mande aí um feedback, mande a sua questão, mande a sua indignação, mande lá o que você quiser. Né? Afinal de contas, você vai estar falando com um pecador, e eu sei que você é pecador, eu não espero tanto bem de você, e você também não deve esperar tanto assim de mim. Mas, debaixo da graça de Cristo, podemos dar o melhor que temos um para o outro. Obrigado pela sua companhia. Cá Entre Nós, um espaço para a gente pensar sobre coisas e falar sobre a vida na perspectiva do Evangelho de Jesus. Um abraço e até a próxima. caentrenós.podcast2022@gmail.com